Já estamos de volta ao vivo com o Band Cidade, com imagens de Rio Verde. Boa tarde para você, 1h10. Vamos voltar com a agenda do candidato Wellington Carrijo, que foi onde nós paramos antes do horário eleitoral. A agenda do candidato do MDB teve pela manhã gravação, às 12h30, acompanhando a entrevista de Walter Bailão, aqui a TV Sucesso Band. Visita a empresa às 14h. Às 14h30 tem visitas com candidatos, reunião com candidatos às 19h. Essa agenda tem ainda região norte, reunião às 19h30 e reunião com apoiadores às 20h30. Essa é a agenda do candidato do MDB, Wellington Carrijo, que é a agenda que a gente não havia divulgado por conta do tempo que a gente tinha que entregar por horário eleitoral gratuito. A partir de agora, nós vamos para o nosso segundo dia de sabatina com os candidatos a vice-prefeito aqui de Rio Verde. Ontem recebemos Lucivaldo Medeiros, do PSD. Hoje é dia de Walter Bailão Júnior, do União Brasil, vice do candidato a prefeito Wellington Carrijo. A partir de agora, Band Eleições 2024. Antes de chamar o candidato para sua primeira resposta, o seu primeiro posicionamento, apresentar os nossos convidados de hoje. Dr. Gilson César, advogado, administrador de empresa, juiz do Tribunal de Ética da OAB Goiás, presidente da 13ª Câmara de Julgamento e membro do órgão especial do Tribunal. E também árbitro da CAN, da ACIRV, comentarista também de programas jornalísticos na Rádio Clube. Dr. Gilson César, seja bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rômulo César. Quero aqui conferir os parabéns à TV Sucesso por esta sabatina. TV Sucesso colaborando com o processo eleitoral, né? Isso é extremamente positivo para toda a população. O meu boa tarde ao candidato a vice-prefeito Walter Bailão, o Hora Sabatinado, e também os meus cumprimentos aqui a Bruno Marques. Bruno Marques, que tem sido o mais solicitado, mais reivindicado analista político de Rio Verde e da região. E, é claro, um especial boa tarde a todos que nos veem e nos ouvem pela TV Sucesso ou pelas redes sociais. Seja bem-vindo. Também com a gente, Bruno Marques, proprietário do jornal Trocando em Miúdos, nas edições impressas e também no YouTube, e também onde apresenta opiniões aí da política local e nacional. Pela imparcialidade dele, nós fizemos aí a seleção para que ele participasse do sorteio. Aliás, vou explicar sobre isso já na sequência. Também é formado em tecnólogo em saneamento ambiental pelo Instituto Federal Goiano, campus de Rio Verde, e também desempenha a função de comentarista convidado em vários veículos de comunicação, inclusive participa constantemente lá na Rio Verde FM. Bruno Marques, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, Dr. Gilson César Rodrigues. Palavras elogiosas a quem eu agradeço também. Boa tarde, Walter Bailão Júnior, candidato aí a vice-prefeito da cidade de Rio Verde. Vamos fazer uma entrevista bacana, especial, que vai informar e esclarecer aí dúvidas por eleitor que vai às urnas no dia 6 de outubro próximo. Para explicar para você, telespectador de casa, como que funcionou o sorteio dos nossos sabatinadores. A gente selecionou 5 pessoas da comunicação e a CIRV também indicou 5 pessoas para representar as autoridades. E aí a gente fez um sorteio com um membro de cada candidatura, representante de cada um dos candidatos, onde sorteamos um comunicador e também um membro de entidades para poder participar dessa sabatina. Então todas as duplas que vão participar no decorrer da semana foram definidas através de sorteio, uma forma imparcial, limpa e 100% transparente para que a gente possa fazer essa sabatina e ajudar no papel democrático. Este é o papel da TV Sucesso da Band, tá bom? A partir de agora, a partir do primeiro momento, da primeira resposta do candidato a vice-prefeito Walter Bailão Júnior, do União Brasil, passa a valer o tempo de 30 minutos para que ele possa se posicionar. Candidato, a minha primeira pergunta para o senhor é sobre o agronegócio. O senhor é um homem do agro, estava na Secretaria de Infraestrutura Rural na gestão Paulo do Vale. Aumenta a obrigação e o papel do senhor em representar essa classe nessa possível gestão, caso o senhor seja eleito? Boa tarde. Boa tarde, Romulo. Boa tarde a todos aqui da Band. Boa tarde a todos os telespectadores. Aumenta bastante, Romulo, porque eu venho do agro e hoje, para ajudar o agronegócio, eu acredito que tem que ter pessoas do agro junto com
como que eu te digo, na prefeitura. Então nós precisamos de estar lá para quê? Para nós ver o que nós podemos fazer para o agro municipal. E eu, como ex-presidente do Sindicato Rural, fui convidado pelo Dr. Paulo do Vale e o nosso candidato a prefeito, o Wellington, e fui convidado para ser vice-prefeito. Aí eu pensei comigo mesmo, falei, por que não? O agro precisa de representante. E assim eu aceitei, estou hoje aqui com o Dr. Wellington Carrijo. Primeira pergunta, Bruno Marques, pode formalizar aí a sua primeira pergunta, primeiro questionamento ao candidato Walter Bailão. Bailão, a gente está vendo que Rio Verde está sendo vítima, né, de grandes focos de incêndio aí, principalmente zona rural, dentro da cidade também. Existe algum programa, algum projeto dentro do plano de governo de vocês para tentar combater esse problema que está assolando aí várias propriedades rurais destruídas pelo fogo e também a questão da qualidade do ar, a qualidade de vida da população? Eu vi alguma coisa sobre defesa civil. A defesa civil também vai intervir nessas situações de incêndio, tanto na cidade como no campo também? Conversando com o Dr. Wellington Carrijo, antes de ter acontecido o que aconteceu no sábado e domingo, nós conversamos para nós fazermos a brigada municipal. Então, muitos falam para nós, tem que ter avião. Para você ver, no sábado, o avião não podia levantar voo, porque estava mais de 40 quilômetros o vento. Eu estava na minha fazenda e presenciei uma cena que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, hoje, nós temos que ter a brigada municipal, mas o que aconteceu ontem, pode ter avião, pode ter o que for. Nós podemos ter 1000 caminhão, pipa, que não dá conta. Agora, eu até quero agradecer os produtores rurais, que eu estava na fazenda quando começou o fogo. O fogo chegou na minha granja. E quando eu assustei, tampou de fumaça. Quando eu vi, mais na frente, tinha mais ou menos uns 15 caminhões, todos de produtores rurais. E Uniporte, e assim nós começamos. Mas esse fogo, ele saiu de mais ou menos uns 25 quilômetros, nada cercava. Os produtores em cima, tentando, mas nada cercava esse fogo. Então eu falo uma coisa, hoje uma brigada aérea ajuda, mas quando não tem vento. Caminhões também, hoje ajuda bastante, mas igual foi anteontem, eu vou te falar, Romulo, foi uma coisa que eu nunca esperava que eu ia ver na minha vida. Saí da minha granja e fui na fazenda do meu tio, que é uma fazenda centenária, a casa era dos meus avós, a curralama tinha queimado toda. Então cortamos o arame, soltamos a boiada do confinamento deles e a casa de 1890 estava em fogo. Graças a Deus um caminhão desceu lá, Deus iluminou, jogou água na casa e graças a Deus a casa não teve nada. Mas os vizinhos para frente, morreu gado, morreu cavalo, até perdemos um companheiro lá que trabalhava com um vizinho nosso, infelizmente veio a óbito. Então é uma coisa que eu vou te falar, eu nunca vi na minha vida. Esse aí pode ter brigada aérea, pode ter o que for, não dá conta. Então, conversando com o Dr. Wellington Carrijo, eu conversei com ele ontem, ele falou, Bailão, vamos dobrar a brigada municipal. Só que mesmo dobrando, gente, se tiver uma coisa dessa, o produtor rural não dá conta. E nós temos que qualificar mais o pessoal que trabalha conosco. Na minha granja, se não tivesse qualificado isso para o incêndio, a coisa tinha sido pior. Obrigado, candidato. Doutor Gilson César, fique à vontade para formular a sua pergunta ao nosso sabatinado de hoje. Walter Bailão Júnior, vice-candidato a prefeito de Wellington Carrijo. O plano de governo da chapa WW, né, Wellington Carrijo, prefeito, e Walter Bailão, vice, registrado na Justiça Eleitoral, possui 19 macrotemas. Candidato Walter Bailão, quais foram as suas principais colaborações e sugestões na elaboração desse plano de governo? Como eu venho do agro, eu conversando com o Dr. Wellington e com o Dr. Paulo do Vale, nós vamos fazer de tudo
para que nós possamos ajudar o rioverdense. E, como eu disse, eu venho do agro. Eu falei com o doutor Wellington, falei, doutor, eu quero ter uma sala do agronegócio na prefeitura. E sentamos, organizamos, e eu quero atender do pequeno, o médio e o grande produtor. E eu acredito que lá nós possamos ajudar bastante aí a população rioverdense. Nós temos hoje, candidato, uma busca muito grande aqui em Rio Verde por moradia, principalmente em relação a pessoas que escolhem a cidade exatamente pela força que ela tem desenvolvida através do agronegócio e fez com que Rio Verde se tornasse essa potência que hoje é. Só que a gente vê muito os candidatos falando sobre a questão de custo-benefício, né, da cidade, que o aluguel é caro. Só que a gente sabe que hoje não existe uma legislação para impedir que os proprietários de imóveis diminuam o valor do aluguel ou sequer diminuem o valor das casas para uma aquisição. Dentro dessa situação tão abordada aí por todos os candidatos, o que poderia ser feito para tentar minimizar essa questão do custo de vida em Rio Verde? Hoje, para diminuir o custo de vida aí, nós precisamos de trazer mais, como se diz, qualificação para a população, que precisa também para vir o trabalho, para melhorar sua renda familiar. E outra coisa, o doutor está fazendo aí, vai entregar agora mais de 1.400 casas populares. E na gestão de Wellington Carrijo, nós temos mais 3.000 e poucas casas para ser entregue. E eu acredito que se nós dermos conta, e eu tenho certeza que vai dar conta, e nós vamos chegar lá, nós ganhando essa eleição, nós vamos fazer de tudo para ajudar o pessoal, a população rioverdense, nesse quesito. Bruno Marques, fica à vontade. Aconteceu no dia 5 de agosto, a convenção partidária homologou a sua candidatura à vice e a de Wellington Carrijo, a prefeito da cidade de Rio Verde. E lá você fez um discurso muito duro, muito incisivo, que lá você, abre aspas, eu nunca virei e nunca vou virar as costas para o agro, fecha aspas. Walter Bailão, você mandou um recado para alguém? Quem que foi esse recado? Eu passei pelo Sindicato Rural por 2 mandatos. Eu fiquei 7 anos ao lado do produtor rural. Depois fui convidado pelo Dr. Paulo Faria do Vale para ser da infraestrutura rural, ser secretário dele, aonde eu fiquei 7 anos e 3 meses. Eu até aceitei por quê? Eu nasci dentro do agronegócio, eu criei meus filhos no agronegócio, hoje eu sobrevivo do agronegócio e meus filhos são veterinários. Então, eu pensei comigo, eu tenho que fazer de tudo para fazer alguma coisa para minha classe. E quando eu fui convidado, que eu aceitei, eu já pensei na hora, eu falei, vai abrir a sala do agronegócio para mim, eu vou estar lá para atender os produtores rurais. E outra coisa, você me perguntou se eu mandei algum recado. Eu nunca dei as costas para o agronegócio. Eu sempre falei, e se algum dia eu tiver de dar as costas para o agro, eu prefiro sair da gestão. Eu sou um cara que eu não sou muito de falar, eu gosto de fazer. Eu gosto de trabalhar. Eu tive na infraestrutura rural, nós fizemos mais de 50 pontes. Eu sempre trabalhei, você pode ver que eu nunca fui num jornal para falar o que nós fizemos. Porque eu até falei mas é nós. Porque lá na infraestrutura rural não sou só eu. Nós somos muitos, lá nós somos 110 pessoas. Então, você me perguntou se eu mandei o recado. Eu acredito que essa pessoa pegou meu recado. Porque eu nunca vou dar as costas para o agro, sempre estarei junto com o agronegócio e gosto do agronegócio. Isso aqui para mim é minha família. Eu gosto do pequeno, do grande e do médio produtor. Quando eu fui do Sindicato Rural de Rio Verde, eu atendia todos os dias o pequeno, o médio e o grande produtor. Isso para mim é uma satisfação muito grande, porque eu não vejo só o grande produtor, o pequeno é que nem eu. Nós trabalhamos para sustentar nossa família. Igual tá vindo o Cinturão Verde aí. Isso para mim é gratificante. Eu quero estar lá na sala do agro para mim atender o pequeno produtor, o que vem do Cinturão Verde. Isso ali para mim é tudo.
É tudo. Eu quero estar lá e eu quero fazer de tudo para os nossos produtores rurais, porque eu sou um produtor rural. Eu não sou produtor de ficar só sentado na cadeira, não. Para você ver, eu falei agora, pegou fogo na minha fazenda, eu estava junto com meus funcionários. A coisa mais triste é você ver, lá em casa é muito funcionário, é você ver as crianças chorando, você ver a mãe chorando, você ver o gado berrando, os porcos gritavam lá dentro do barracão e eu sem fazer nada, sem poder fazer nada. Mas eu sou um produtor rural, eu estou na minha classe ruralista e nela eu vou ficar junto com a minha família. Dr. Gilson César, fique à vontade para formular a segunda pergunta. Na hipótese de Wellington Carrijo e Walter Bailão eleitos, qual será o seu papel no governo municipal? Já está definido, pelo que o senhor tem dito aqui na entrevista, o senhor será o homem do agro? Este gabinete do agro caberá ao vice-prefeito eleito? Isso já está definido? Sim, já está definido. Quando eu fui convidado, eu falei com o Wellington Carrijo, eu não quero ter meu nome de vice na parede só não. Eu vim para trabalhar. E nós conversamos e assim vai ter a sala do agro e eu quero atender principalmente os pequenos produtores. Porque, igual eu falei, o pessoal do hortifruti granjeiros, nós temos que dar mais resultado para eles. Nós temos que ter eles do nosso lado também, porque eles precisam de um que ajuda a tocar o hortifruti granjeiro. Então, eu estou pronto, o doutor Wellington Carrijo também está pronto para ajudar também. E é muito gratificante hoje eu falar, igual você me perguntou, você vai ser do agro? Eu não vou ser, eu sou do agro. Eu nasci no agro e, se Deus quiser, eu vou fazer tudo para a minha classe ruralista. Igual eu falei, do pequeno, médio e grande produtor. E sempre eu quero essa sala do agro, porque eu quero ouvir também os produtores rurais. Eu quero que eles me procuram, sentam lá comigo e vamos discutir o que nós podemos fazer para ajudar eles nessa parte que é do agronegócio. Candidato, até aproveitando esse gancho aí, em relação a essa questão, o senhor estava na Secretaria de Infraestrutura, algumas questões foram resolvidas nesse período, né, que o senhor estava lá, que precisava, que era necessário, mas algumas coisas ainda estão para fazer. O que o senhor pode fazer em relação a isso, não só em relação ao produtor rural em si, mas também aqueles moradores que estão na zona rural, que precisam de uma certa infraestrutura, e também de que forma que poderia intervir aí na questão da energia elétrica, que foi um grande gargalo nos últimos anos aqui em Goiás, ainda em muitos pontos, e que atrapalha muito, principalmente aquelas pessoas que não têm, às vezes, a condição de comprar um sistema de gerador e poder manter aquela energia ali para manter a sua propriedade. Hoje muitos produtores rurais já têm sua energia em casa. Eu tenho uma granja de suinicultura, eu tenho a minha energia, tenho meu biodigestor. Até quando aconteceu o problema lá no domingo, eu não pude ligar o biodigestor, porque é a gás. Então era preocupante, vinha a estourar. E nós precisávamos de ligar os ventiladores, mas infelizmente não teve jeito. Então tem energia solar, que sai mais em conta também para o produtor rural. E eu quero fazer de tudo, junto com o doutor Wellington Carrijo, para trazer mais condição para o pequeno e o médio, porque o grande produtor já tem sua energia. Agora, o pequeno e o médio não tem, quase. Eu andei muito nas fazendas, muitos não têm. A prefeitura vai dar esse suporte? Vamos tentar trazer, quero trazer o pequeno produtor para sentar comigo, para a gente discutir o que nós podemos fazer para ele, Romulo. E outra coisa também que você me perguntou é infraestrutura rural. Seria estradas, vamos continuar, nós vamos fazer 10 mil quilômetros de estrada todo ano. Tem vezes que nós terminamos de fazer, vem uma chuva, acaba tudo, nós começamos de novo. Nós temos um gargalo muito grande, que é o cascalho. Mas o Dr. Paulo do Vale conseguiu, e nós temos condição, se o cascalho não estiver dentro da reserva, nós damos conta de conseguir uma licença para que nós tiramos o cascalho para fazer o benefício. Não podemos vender. O cascalho ele tem que ser doado
e colocar nas estradas. E outra coisa, fizemos mais de 50 pontes. E aí me pergunta, Bailão, acabou as pontes? Não. Nós temos muitas pontes e estrada para fazer também. Agora, ponte, mandei fazer um levantamento, nós temos mais de 50 pontes ainda. Vamos supor, não acabou tudo não. Ainda tem muita ponte, mas que estão mais ou menos, ainda aguenta muitos anos. Então essa nós podemos ir deixando mais para frente. E agora, o agronegócio, nós temos que fazer ponte, nós temos que ter infraestrutura rural nas fazendas para nós tirarmos o alimento e trazer para a cidade para ser negociado. Então, Romo, eu quero fazer de tudo para sentar com o produtor rural, para nós vermos o que é preciso para ajudar ele nessa infraestrutura rural. Tá certo, obrigado. Bruno Marques, fique à vontade. Vamos para um tema que não é muito a sua praia, mas como vice-prefeito você vai também saber lidar, que é a questão da saúde. População de pessoas com espectro autista aumenta ano após ano na nossa comunidade. E a gente sabe que há uma falta muito grande do profissional, do neuropediatra, o profissional médico que vai tratar diretamente com essas pessoas, tanto crianças e também tem muitos adultos que possuem o espectro autista que também precisam desse atendimento. Isso. Foi inaugurada recentemente uma unidade que vai trabalhar essa questão com as crianças, mas falta o profissional aqui na cidade, na nossa rede municipal de saúde, para atender, mas não só em Rio Verde, mas é uma falta geral no Brasil. Isso. Precisamos formar esse tipo de profissional. E a gente tem uma universidade muito grande, muito forte, que é a UniRV, que tem a sua faculdade de medicina, que está construindo um belíssimo hospital moderno aqui na saída próximo ao Buriti Shop, que vai ser um hospital ali para formar profissionais. A pergunta que eu faço ali ao candidato a vice-prefeito, Walter Bailão Júnior. Existe um projeto, que o Wellington também é professor também de medicina, junto lá na UniRV. Existe um projeto de formar neuropediatras na estrutura de ensino da UniRV para atender a demanda de Rio Verde, consequentemente também ajudar o Brasil na oferta desse tipo de profissional que faz tanta falta para essas famílias? Isso. Até nós conversamos com o Hélio Carrijo, estava eu, o Hélio e o Dr. Paulo. E o doutor Hélio Carrijo, conversando com ele, ele falou para mim, falou, Bailão, nós vamos ter mais médicos. Quando pegou aqui, parece que era 40 e poucos médicos. Hoje são quase 80 médicos. E ele falou, Bailão, nós vamos trazer mais médicos para todas as áreas. Assim, eu sou um produtor rural, não vou saber te explicar direitinho como seriam as áreas. Mas pelo que ele conversou comigo, a partir se nós viemos a ganhar, a partir do dia 1º, ele já vai entrar em cima disso aí para trazer mais profissionais da saúde para nós. Dr. Gilson? Voltando ao aspecto político. Na administração Juraci Martins, de 2009 a 2016, cuja duração foi de 8 anos, em virtude da reeleição, o vice-prefeito da época, Demilson Lima, acabou relegado a segundo plano. Na administração Dr. Paulo do Vale, iniciada em 2017, que se finda agora em 2024, também de 8 anos, igualmente em função da reeleição, o vice-prefeito Danilo Pereira também foi deixado de lado. O mesmo ocorrerá com o Walter Bailão, caso eleito. Como o Walter Bailão precisará agir para que este fenômeno não ocorra, já que está se postando como o homem do agro e pode criar sombras? Isso, muito boa a sua pergunta. Hoje, eu com o Dr. Hélio Carrijo, até eu falei que nós engrenamos, eu e o Wellington. E isso é uma coisa muito boa. O Danilo, mas o Dr. Paulo também, igual você falou, era bem amigos. Mas o Wellington Carrijo é uma pessoa diferente. Diferente não de Paulo do Vale, ele é diferente comigo. A conversa minha e dele são conversas de adultos, conversa boa. E eu nunca, eu posso falar aqui, pode gravar. Eu acredito, eu nunca vou deixar ele para trás. Porque o doutor Paulo do Vale foi deixado para trás. Tiveram umas intrigazinhas entre eles ali e Danilo Pereira resolveu a sair do páreo. Mas doutor Paulo do Vale fez tudo por ele.
E igual fez para mim também, que eu também fui secretário dele 7 anos e 3 meses. Doutor nunca falou não para mim. Até quando eu perguntei ao doutor Paulo, falei, o que aconteceu, doutor? Falou, Bailão, não sei. Já tentei conversar com ele não atendeu, ele não quis conversa comigo e muito admirei quando me falaram que ele estava com o candidato oposto. Eu assustei. Por quê? Ele nasceu dentro da base de Paulo do Vale. Até eu não sei como que ele está pedindo voto para outra base. Por quê? Nasceu dentro da base do Paulo do Vale. Criou lá dentro. O cara cresceu, fez o nome dele, igual outros também que deixou a base. E igual se algum dia eu tivesse largado o doutor Paulo, e eu nunca iria para outra base. O que eu faria? Eu encerrava a minha política. Então, por quê? Porque eu acho que a gente tem que ter, não é obrigação, a gente tem que ter gratidão. Você tem que ter gratidão pro cara. Eu falo que ele fez nós. Fiquei 7 anos e 2 meses com ele, aprendi muito gestão pública. E igual o Danilo Pereira. Ele também aprendeu muito com o doutor Paulo do Vale. Então eu acho isso aí, gente. Eu acho que a gente tem que ter gratidão e você nunca deve dar as costas para um cara que te ajudou, igual foi Paulo Faria do Vale. Candidato, o senhor falou aí sobre o vice-prefeito, além dele também o secretário de Ação Urbana, o que então já foi presidente da Câmara, que hoje é candidato a vice, que estava aqui com a gente ontem, e outros nomes que estavam ao lado do atual prefeito e que deixaram para ir para a oposição. O senhor acredita que essa escolha foi em virtude do nome do senhor e de Wellington Carrijo serem os escolhidos pelo prefeito? Houve ali um desejo por ocupar esse espaço que hoje está sendo ocupado pelo senhor e pelo doutor Wellington Carrijo? Eu acredito o seguinte, quando foi cogitado o Wellington Carrijo, que fez as pesquisas qualitativas primeiro, e surgiu o nome do doutor Wellington Carrijo, eles queriam também, eles queriam ser pré-candidato a vice-prefeito de todo jeito. Só que como colocou o nome de todos, e para prefeito, para candidato a prefeito, não surgiu o nome deles, surgiu o doutor Wellington Carrijo. Aí quando surgiu o doutor Wellington, você pode observar que foi saindo de um a um. Foi saindo de um a um. Aí surgiu a do vice, que seria Walter Bailão, só que já tinha saído todos eles. E aí, eu também, quando o doutor me chamou e falou para mim, falou, Bailão, seu nome foi cogitado e você tem que ser vice-prefeito de Rio Verde. Eu fiquei na hora assim, eu assustei, porque não estava preparado para este convite, né? Mas fui pensando, falei, doutor, eu aceito. E com uns 15 minutos eu já falei para ele, não, doutor, vamos tocar o barco para frente, porque eu conheço o doutor Wellington Carrijo. Muitos vinham e falavam na minha orelha, ele é novo, ele não vai dar conta de tocar Rio Verde, sai fora. Eu não, eu conheço ele é família e ele é honesto, é o que nós precisamos para um gestor hoje, que é para ser um prefeito municipal. Bruno Marques, fica à vontade. Eu gosto muito de história, Bailão. História política me fascina demais, a história de Rio Verde, politicamente falando. A gente sabe que o Sindicato Rural ele é um ente muito ligado à política, bem atuante, fortemente na política. E, na época, quando foi a primeira campanha do prefeito Paulo do Vale, em 2016, o senhor era presidente da União Brasil, né? Na época Democratas, que acolheu o Chico do KGL para do DEM, do Democratas, né? Isso. E filiou o Chico do KGL ali para ser o candidato a vice de Paulo do Vale naquela oportunidade, aonde o público nordestino viu ali uma oportunidade ali de ser representado através da figura do Chico KGL. Pergunta que eu quero fazer para você são 3 rapidamente, em 3 minutos você vai responder perfeitamente. Como é que vai ser a representatividade do povo nordestino na gestão Wellington Carrijo e Walter Bailão Júnior?
se a questão hoje também do PL, a atual diretoria montou o PL, foi atrás de um candidato de fora, trouxe esse candidato, filiou no partido para ele ser uma oposição ao governo, como é que vai ser a relação da gestão Wellington Carrijo, Walter Baião, com o sindicato rural, se você está tendo apoio da classe para ser o representante da classe que você deseja ser. E a última, a gente está vivendo um momento auspicioso na política. Carlos Cabral, deputado estadual, Lucas do Vale também, com uma boa representação também dentro da Assembleia Legislativa, e Marúcia Boldrin como deputada federal. Após as eleições, vai ser desmontado o palanque e esses deputados vão poder trabalhar para o Rio Verde? Isso. Igual eu falei, eu vim do Sindicato Rural. Eu nasci dentro do Sindicato Rural. E o Sindicato Rural tem tem festas lá todo ano. Todo ano faz aquela festa que é o rodeio, o trem. E eu fiquei 6 anos no Sindicato Rural e sempre atendendo as pessoas, os nordestinos. Lá na minha fazenda são 60 funcionários. Os 60, todos nordestinos. Tem um que é de Rio Verde só. Os outros são todos nordestinos e eles veem o que nós estamos fazendo para Rio Verde. É igual eu estava lá conversando com eles falavam assim para mim, seu Bailão, tem que seguir o que o doutor Paulo Faria do Vale está fazendo. Eu falei, nós estamos entrando para isso. Nós vamos seguir o que o doutor Paulo do Vale fez em 7 anos. O doutor revolucionou Rio Verde. Rio Verde hoje eu falo que é uma princesinha do sudoeste goiano. Então, isso é gratificante para mim, que vim do Sindicato Rural, vim para a infraestrutura rural também, onde nós temos muitos nordestinos. Eu até falei para o Wellington, acredito que o vereador fez deputado pediu para fazer o centro nordestino, mas não sei o que aconteceu que não saiu. Até nós não colocamos no nosso plano de governo, mas eu quero sentar com o pessoal do Nordeste, quero sentar lá na classe do agro, quero trocar ideias com ele para ver o que nós podemos trazer, porque nós não estamos querendo trazer também só o lazer deles, nós queremos trazer o folclore dele para cá, que é aquela a cultura nordestina. E outra coisa, tem uma lá que eu até esqueço, eu não sei como que chama, que é que solta o boi lá, pega no rabo do boi e derruba. A vaquejada. Esse aí é muito bom para trazer, porque eles quase não têm lar aqui. Lar eles têm, como se diz, eu falo assim, lazer. E trazer o quê? Para as crianças deles que nasceram aqui. Nasceram aqui, vão ser criados aqui, que eu tenho certeza que quem bebe água do Rio Verde não vai embora. Então, eles vão ter a cultura deles aqui no Rio Verde, no Goiás. E é isso que eu quero, junto com o doutor Wellington Carrijo. Candidato, nosso tempo está acabando ali, nós temos apenas 1 minuto e 20, para ser mais preciso, para o senhor poder fazer as considerações finais com o telespectador. Certo. Rioverdense e população rioverdense. Eu, como falei, eu vim do agro. Eu nunca vou dar as costas para o agro. Eu e junto com o doutor Wellington Carrijo, nós vamos fazer de tudo, se caso for eleito, para trazer o melhor para a nossa classe ruralista e a população rioverdense. Quando eu falo ruralista é porque eu sou ruralista. Eu nunca dei as costas para o agro. E eu quero fazer de tudo para a população do Rio Verde se interar comigo e com o Wellington Carrijo para nós trazermos o melhor para vocês. E conto com o voto de cada um de vocês, dia 6 agora. Está chegando, gente. E vamos continuar o que o doutor Paulo do Vale está fazendo aí. Muito obrigado. Obrigado ao candidato. Sobrou aí 30 segundos. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, para mim tá tudo certinho? Bem. Tudo então bem. Tá bom. Obrigado, candidato Walter Bailão Júnior, do União Brasil. Bruno Marques, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Band Cidade, no Band Eleições. Obrigado, Rômulo. Obrigado também à TV Sucesso, Band, o canal da Democracia, pela oportunidade. Espero aí que o telespectador, amigo que acompanhou essa sabatina, dilimiu qualquer dúvida, né, e que tenha ali a consciência plena do ato do seu voto, do momento do voto, ele é a urna, que Deus possa iluminar o seu voto
para escolher o melhor destino, o melhor administrador para a cidade de Rio Verde. Muitíssimo obrigado aí a toda a família da TV Sucesso. Forte abraço. Nós que agradecemos, obrigado. Quero agradecer também doutor Gilson César pela participação. Obrigado, doutor. Obrigado, Rômulo César, pela oportunidade. Parabéns à TV Sucesso, a repetidora Band. Gratidão aqui pela parceria do Bruno Marques. Agradecer ao candidato a vice-prefeito Walter Bailão, desejar todo sucesso. E principalmente agradecer ao ouvinte que esteve conosco, né, e convocar o ouvinte para que no dia 6 de outubro participe das eleições, cumpra a sua cidadania, escolha aquele que entender ser o melhor candidato a prefeito e vice, a melhor chapa a prefeito e vice, bem como a melhor candidata ou o melhor candidato a vereador. Os destinos da nossa cidade, os destinos do nosso município estão em nossas mãos e são definidos através do voto. Me coloco à disposição da TV Sucesso, da Rede Band, e até a próxima oportunidade. Obrigado, doutor Gilson César, pela participação. Bruno Marques, também é o candidato Walter Bailão Júnior do União Brasil. Você de casa, amanhã temos mais uma sabatina. Amanhã será o dia de Thomas Pagotto, vice-candidato a prefeito da chapa do Novo. Na quinta-feira, vamos receber a Adna Silveira, vice-candidata a prefeita na chapa de Oswaldo Fonseca. Na sexta-feira, vamos receber Darkiane, candidata na chapa de Carlos Cabral. Será o encerramento, então, da nossa sabatina com os vices. Aliás, durante a sabatina até foi questionado sobre essa questão do vice, do papel dele. É bom a gente ressaltar a importância do vice em todo o Brasil. A gente já teve vice assumindo a presidência da República. Recentemente tivemos o vice assumindo a capital do nosso estado e várias outras cidades que tiveram situações semelhantes. Às vezes a gente deixa a função do vice um pouco de lado e esquecemos a importância que ela tem. Por isso nós já estamos na nossa segunda rodada de entrevistas com os candidatos a vice, dando o espaço qual eles merecem e para que você possa ter noção também do quão importante é essa função. Amanhã, além da nossa sabatina, dentro do Band Cidade, às 10h15 da noite, temos o nosso debate com os candidatos a prefeito de Rio Verde. Pela primeira vez na história, será transmitido em TV aberta para todo o estado de Goiás. A TV Sucesso Band vai transmitir o debate não só para o interior, como também capital, região metropolitana, que vão acompanhar através da Band o debate entre os candidatos à prefeitura de Rio Verde. Uma cidade tão importante para o nosso estado, que merece também ser conhecida em todo o âmbito estadual para que as pessoas entendam quem pode ser o gestor da nossa cidade. Além disso, também vamos ter a reta final das eleições no dia 27 de setembro, 30 de setembro e 1º, 2 e 3 de outubro, uma nova rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Verde. Eles estarão conosco também nessa nova rodada do dia 27 de setembro a 3 de outubro, ao vivo, também no formato de sabatina, e eles terão também aqui a oportunidade de falar com o telespectador. TV Sucesso, a Band nas eleições 2024. Vou para o intervalo rapidinho, na volta a gente continua com muito mais informações, jornalismo, a sua participação no 9956-1013 e muito mais, hein? Até daqui a pouco com mais informações no Band Cidade, olho no olho na tela da Band.